Olá, a paz esteja com cada um de vocês. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas maneiras que nós podemos encontrar de aproveitar momentos de crise para nos fortalecermos. E eu acredito que com o tripé, oração, estudo e meditação, esses três juntos podem nos fortalecer. Muita gente não gosta de meditar, embora eu quero que você assista o meu vídeo nesse canal que fala sobre exercícios espirituais. Muita gente diz que não entende a Bíblia, mas seria muito bom se você, nesse momento, pudesse arranjar 5, 10, 15 minutos para você se dedicar. Se você nunca leu a Bíblia toda, seria uma boa oportunidade para você começar a ler a Bíblia. Se você ler, por exemplo, 5 capítulos do Novo Testamento por dia, em menos de 6 meses você termina de ler o Novo Testamento. E depois, o ideal é que você leia a Bíblia para poder ler, para saber o que é que está lá dentro, o que é que está acontecendo. E depois você lê aos poucos, estudando alguns dos seus livros prediletos. Por exemplo, alguns livros meus são prediletos. Gosto muito do livro de Salmos, gosto do livro de Cântico dos Cânticos, Provérbios, gosto do livro de João, no Novo Testamento, gosto do livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, gosto do livro de As Cartas Paulinas, embora eu tenha algumas interpretações que eu gostaria de desconstruir um dia. Mas hoje, gostaria de estudar com você um pouco Colossenses capítulo de número 3, porque é interessante quando Paulo nos dá 3 conselhos que estão embutidos nesses versículos. Por exemplo, no capítulo 3, versículos 1 a 7, Paulo nos diz que nós devemos pensar, buscar, quer dizer, descobrir, refletir, meditar, buscar, pensar e fazer. Ele diz: procurai as coisas do alto e não as coisas terrenas. Então, Paulo está dizendo, busque descobrir, busque saber, procure saber e conhecer, isto é, busque entendimento para você saber quais são as coisas do alto. E eu fazendo estudo com as mulheres da Igreja Bethesda, nós conseguimos chegar a alguns pontos em comum. Por exemplo, o fruto do Espírito, que é amor, que se desdobra em 7, que é gozo, paz, alegria. Gozo é a mesma coisa que alegria. Amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, benignidade. Eu não estou levando, eu não estou indo exatamente como o versículo está dizendo em ordem, mas é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. E nós estudamos um pouco as nossas sombras. Quantas de nós conseguem ter essas características? Quantas de nós somos pessoas que somos iracundas, que temos muita raiva? E nós também estudamos que ter raiva, todos nós temos. Se indignar, todos nós indignamos, mas como que nós podemos fazer com que a nossa ira e a nossa indignação sejam trazidas à tona de uma maneira criativa, unindo-nos a causas que nos levem a estabelecer ou a melhorar a humanidade, estabelecer o reino de Deus, ou nós sermos portadores ou portadoras das boas novas, o que é justiça, o que é o reino de Deus. Então, Colossenses 3 diz assim, procurem descobrir quais são as coisas do alto. Então, vamos buscar na palavra, vamos buscar em estudos, vamos estudar a palavra. Paulo usa muito a palavra conhecimento em Colossenses capítulo de número 3. Depois ele diz assim, pensai nas coisas do alto. Quais são as coisas do alto? E a Bíblia nos fala o fruto do Espírito. E ele próprio diz, lá em Colossenses capítulo 2, versículos 8, 16 e 20, não são aqueles vícios religiosos de antigamente. E Paulo está tentando falar para uma igreja nova. Paulo está tentando dizer como é que é esse cristianismo, como é que é essa igreja que está se descobrindo, que está se fundando naquele momento.
Então, ele diz assim, no versículo de número 11, Paulo diz assim, porque nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas nós somos, por quê? Mas Cristo é tudo e está em todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Paulo está dizendo assim, olha, agora, nessa nova, pense, busque, pense, reflita, medite sobre isso e haja em cima disso. Porque agora nós não vivemos mais, mas nós vivemos em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Então, as nossas atitudes devem refletir as atitudes, os comportamentos e as palavras de Cristo. E em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27, diz assim, não sejam somente ouvintes, não basta descobrir, não basta você descobrir quais são as coisas do alto, mas ele diz, sejam praticantes da palavra, porque aquele que, aí Paulo diz, busque, reflita, pense e faça. Porque aquele que lê a palavra e não a pratica é como a pessoa que se olha no espelho e quando sai do espelho se esquece da sua própria aparência. Então, vamos estudar, vamos conhecer, buscar o conhecimento do que realmente são os valores de Cristo, vamos refletir sobre eles e vamos agir baseadas e baseados neles, nesses princípios. E Paulo diz que o elo verdadeiro, quer dizer, o fechamento de tudo isso que eu estou lhe dizendo, porque ele diz para nós nos despirmos das velhas roupas e nos vestirmos das roupas novas, daquele que está em Cristo, que é um revestimento de compaixão, de bondade e de sede de justiça e de igualdade. Nós não somos mais diferentes, nós somos Cristo é tudo em todos e todas. Então, vamos pensar nas coisas do alto, refletir sobre as coisas, buscar as coisas do alto, refletir as coisas do alto e agir como embaixadores e embaixatrizes de Cristo. Tá bom? Essa é a minha palavra para você. Que Deus te abençoe ricamente.